Olá, povo lindo e abençoado desse canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero desejar as boas-vindas. Tem muita gente chegando e eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse canal. Espero que o Senhor venha ministrar continuamente no seu coração através das palavras que eu tenho deixado aqui e espero que você seja a partir de agora ministrado pelo Senhor, ministrado através da palavra dele, e que você possa preparar o seu espírito, o seu coração para receber algo da parte do Senhor para a sua vida hoje. E eu quero falar hoje de um assunto muito importante, de uma coisa que tem atingido muito as pessoas, e eu quero falar sobre o coração. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o que está escrito em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Diz exatamente assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que tem entrado no seu coração? Quero te fazer essa pergunta nessa hora. E por que você tem deixado isso entrar no seu coração? Porque o que entra molda. E o que molda, controla. Então hoje eu vim falar, quer dizer, eu não vim falar de algo que seja um romance, não venho falar de amor, porque quando a gente fala de coração, a gente liga muito a essas coisas. Mas eu não vim falar sobre romance. Eu vim te dar um alerta espiritual. Proteja o seu coração, porque o inimigo, ele não quer só bagunçar a sua mente. Ele quer te contaminar por dentro, te enfraquecer e tocar aonde ninguém consegue ver. Então se prepara, porque essa palavra é direta e talvez vai te confrontar. Amém? É isso que o Senhor quer para a sua vida hoje. E por que a gente deve proteger o nosso coração? Porque acima de tudo, ou seja, a prioridade máxima que nós temos é o nosso coração. Porque Deus disse que isso não é opcional, que a gente deve guardar o nosso coração. É um mandamento de Deus para nós. E o coração é o centro das nossas decisões, das nossas emoções, das nossas motivações. É no coração que a nossa fé nasce e é no coração que o pecado também começa. E tudo que você vive no mundo natural é um reflexo do que você permitiu entrar dentro do seu coração. Então, não sei se você conhece algumas pessoas que você chega perto delas e elas só sabem reclamar, elas só sabem falar mal dos outros, elas só sabem fofocar, porque é exatamente isso que está dentro do coração dela. E tudo que está dentro do nosso coração a gente transborda na vida das pessoas. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mateus 15, no versículo 9, diz assim: do coração procedem os maus pensamentos. Então, tudo começa aqui. Como eu disse, começa nas nossas emoções, começa no nosso coração, a nossa motivação está tudo ligada ao nosso coração. Então, se você vigia o que entra no coração e começa a achar que é normal, o que Deus chama de pecado, eu falei errado. Se você não vigia o que entra no seu coração e começa a achar normal aquilo que é pecado, é porque você está adormecido espiritualmente, você não está vigiando o que tem entrado no seu coração. E como que o nosso coração é atacado? O inimigo, ele é estratégico. Ele não vai te atingir aonde você é mais forte. Ele vai entrar pelas brechas. São pelos nossos olhos, é o que você tem assistido. Não, às vezes não é só um entretenimento, mas é uma semente que você está, né, colocando dentro do seu coração e essa semente ela vai germinar e ela vai frutificar e os frutos podem vir saudáveis ou podres.
pelos nossos ouvidos. O que você tem escutado? O que você tem ouvido? Músicas que não são músicas que edificam o nosso coração, a nossa vida, conselhos de pessoas erradas, conversas erradas, tudo vai moldando isso no nosso interior. Pelo nosso convívio com pessoas que a gente quer perto da gente. Então, quem você tem deixado estar perto de você? As pessoas que você permite te influenciar está plantando coisas no seu coração. Então você tem vivido perto de quem? Quem são essas pessoas? O que elas têm, né, plantado no seu coração? Porque tem gente que parou de orar e não foi porque a pessoa quis, mas porque o coração já estava cheio de distrações. Eu falei sobre distrações aí alguns vídeos atrás. Começou com um vídeo, virou uma rotina, depois virou uma frieza espiritual, e a pessoa não consegue, não tem forças para orar mais, porque ela tem alimentado uma semente errada no coração. A gente precisa entender que aquilo que entra no nosso coração, o nosso coração é uma terra, e aquilo é totalmente a semente, ela quando ela é lançada nessa terra, essa terra precisa estar saudável para que não venha frutos ruins, podres. Que tipo de fruto, que tipo de semente você tem colocado no seu coração? E como proteger o seu coração de verdade dessas coisas que o inimigo tem tentado, né, ir contra o seu coração, contra a sua vida? Você primeiro precisa filtrar tudo pela palavra de Deus. Se não passa ali no crivo da Bíblia, você tem que jogar fora. Se são coisas, são conversas que não são edificantes, são conversas que estão totalmente fora do padrão bíblico, do que a Bíblia diz, cai fora. Você precisa orar e pedir a Deus discernimento espiritual, porque isso existe, o mundo espiritual ele existe. E nós precisamos ter uma sensibilidade. Pedir a Deus olhos espirituais para perceber quando algo que é tóxico para o nosso coração. Então, eu sempre falo que o Espírito Santo, ele, quando ele quer ministrar algo nos nossos corações, se a gente estiver indo por um caminho errado, ele sempre acende a luzinha vermelha, o sinal de alerta. E é exatamente isso que eu falei. Você precisa pedir discernimento, que é nessa hora que o Espírito Santo vai vir com aquela luzinha, né, com o sinal de alerta e vai falar, opa, e você vai pensar, opa, não é por aqui. O Espírito Santo acabou de ministrar no meu coração. Essa conversa que eu tive com essa pessoa não foi boa, não foi legal. Essa pessoa me colocou para baixo. Então, eu vou jogar isso fora. Anula isso da sua vida. Você precisa cortar relações que te contaminam. Independente se é no seu trabalho, seus amigos, amigos próximos também, gente. Eles também nos contaminam. Se a gente não vigiar, se a gente não colocar o nosso coração e os nossos olhos fixos em Deus, nós somos contaminados. Se a amizade que você tem te afastado de Deus, ela é um laço e não um presente. Alimente o seu coração com o céu, com a palavra, encher o seu coração da palavra de Deus, da adoração, da presença. O que está cheio ali não tem espaço para entulhos, para lixos. Então, se você enche o seu coração, se você declara a palavra, se você ora a palavra, se você adora o Senhor, você está enchendo o seu coração de coisas boas. E aí não vai ter espaços, não vai ter brechas para que as coisas ruins entrem. Então, talvez você já deixou muita coisa errada entrar no seu coração. Mas hoje você está tendo uma oportunidade de rever isso que tem entrado, isso que já te feriu, que já te contaminou, que já se perdeu dentro de si. E hoje Deus está te chamando, Ele está te fazendo um convite para essa limpeza interior. Jesus é especialista em curar corações.
E por último, eu quero deixar para você o que está escrito em Salmos 51:10, que diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, é isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele quer que nós possamos pedir para Ele, um coração puro, um coração cheio da presença dEle, um coração como o dele, manso, humilde, um coração que se enche de alegria, de paz, de coisas boas, que transmite coisas boas para as pessoas, que falam que daqui de dentro sai só palavras abençoadas na vida das pessoas. E talvez tem até uma pessoa perto de você tentando te mostrar isso e você não conseguiu filtrar, você ainda não conseguiu enxergar. Mas hoje o Senhor tem esse convite para você. Ele quer fazer essa limpeza, tirar os entulhos, os lixos, tudo aquilo que tem te apodrecido por dentro, te ferindo, te causando mágoas, angústias. O Senhor quer limpar do seu coração hoje. A gente protege tanta coisa, não é verdade? De ladrão, a gente protege celular, a gente protege a nossa casa, protege a nossa reputação, né? Nós temos medo do que as pessoas vão falar, mas nós temos deixado o nosso coração escancarado para o mundo, para as coisas que não são boas. Então chegou a hora de você fechar as brechas. Vigie os seus olhos, o que você tem visto. Vigie os seus ouvidos, o que você tem ouvido das pessoas. E vigia quem você tem deixado entrar no seu coração. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje. Que você receba o Espírito de Deus no seu coração e que você se permita ser transformado por Ele. Porque não é só agora que isso vai acontecer, mas nós somos transformados de glória em glória. É tijolinho por tijolinho, é todo dia nós buscando, nós precisamos buscar essa transformação em Deus, essa conversão e que possamos ser cada dia mais parecidos com Ele. Então, proteja o seu coração das coisas que você tem ouvido, das coisas que você tem visto, das coisas que você tem falado também e do que você tem ouvido. Amém? Que o Senhor te abençoe, te livra e te guarda de todo mal, que você seja abençoado, que esse vídeo possa ter sido de alguma forma edificante na sua vida. Se você achou que precisa compartilhar com outras pessoas, que você possa compartilhar com essas pessoas especiais e que essas pessoas também sejam abençoadas, despertadas para aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.